Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Gostaria, antes de tudo, de dar boas-vindas e agradecer os auditores, doutora Patrícia Reale, doutor Pedro e doutora Evandra. Agradecer também a presença do procurador doutor Douglas, também a representante do sindicato, doutora Laila, e também a secretaria, doutores João e doutora Paula. Vamos dar início com o primeiro pedido de preferência, é o terceiro da pauta, processo 228 de 2025, denunciada a agremiação joseense por incursão no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com o artigo 34, 1 e 4 do REC e 206 do CBJD. A auditora relatora é a doutora Evandra, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Primeira vez nessa comissão, é um prazer estar aqui com as doutoras, os doutores, nobre procurador, defensores, membros da secretaria. Processo 228.25, pelo Paulista A4, equipe joseense versus Paulista. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação joseense nos artigos 191, inciso 3º do CBJD, acumulado por artigo 34, inciso 1 e 4 do REC e artigo 206 do CBJD. Conforme extrai relatório do diretor de partida, a agremiação mandante joseense não cumpriu com algumas obrigações previstas no regulamento específico da competição. Nota-se que o mandante não efetuou o pagamento da taxa de diretor de partida, como deixou de providenciar a presença da ambulância no estádio tempestivamente. Possui súmula, por isso é denunciado nos artigos já mencionados. É reincidente a agremiação joseense, no artigo 191 e no artigo 206. Possui a súmula e possui defesa escrita, um relatório referente à ambulância e comprovantes de pagamento. Cabe salientar que os comprovantes de pagamento apresentados pela defesa são da data de 11/5 de 2025, conforme consta aqui. Após a data do pagamento da 11/4, desculpa. 11/4 após a partida. É este o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Evandra. Doutora Laila, temos depoimento pessoal? Depoimento pessoal e provas. Tá, as provas são adjuntadas aos autos, não tem prova oral. Exatamente. Tá. Tem só o depoimento e as provas serem juntadas. Então tá. Pode pedir para. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora. Como é o nome dos. Tá ligado. Você pode falar de novo pra gente ouvir. Boa tarde, né? Tá ligado. A todos. Então, perfeito. Eu sou o presidente da agremiação, né? Manuel Monteiro Ferreira. Tá bom, Estamos Manuel. aqui para esclarecer os fatos, né? Muito obrigada. Eu vou pedir só para o senhor responder realmente o que for perguntado e falar a verdade para auxiliar na resolução aqui do processo. Passar a palavra para a doutora Evandra, que é a nossa relatora, para conduzir primeiramente. Obrigada, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui presente. A minha primeira pergunta é: qual foi o horário do jogo? O jogo estava marcado para iniciar às 15 horas, né? A senhora está referente à ambulância, é isso? Já? Isso. Estava previsto, né, iniciar às 15 horas, mas devido ao fato que a ambulância acabou por quebrar o caminho, né? Uma chegou primeiro. Geralmente costuma chegar às duas, mas devido ao compromisso da empresa de qual foi contratada, ela estava vindo e acabou por quebrar no caminho para o jogo.
Em seguida, a gente providenciou a empresa de qual o proprietário estava lá, junto com o delegado, gerente de jogo. Já providenciamos outra, ele, junto com todos nós, providenciamos toda a correria lá para trazer a outra ambulância, e isso foi feito, e a ambulância chegou, segundo a informação, aí fala em 8 minutos, na realidade foi 5 minutos, né? E todos os que lá estavam presentes viram o esforço para que a gente, mais rápido possível, essa ambulância chegasse para iniciar a partida. Obrigada. Vou fazer uma outra pergunta agora, referente a... Então, são 2 ambulâncias, como consta em regulamento, uma chegou no horário, correto? É isso? Ou Geralmente, chegaram as 2 juntas? não, geralmente chega as duas chega junto. De onde ela sai, confesso que eu não sei de onde ela sai para chegar no estádio. Uma chegou e a outra, a caminho, acabou por quebrar, e aí em seguida foi providenciada a outra ambulância que chegou 5 minutos após o início da partida, né? No caso, 15 horas e 5 minutos. O senhor lembra mais ou menos que horas que chegou a primeira ambulância? A outra chegou, o quê? 1 hora e 15 antes. Perfeito. Quanto à ambulância, eu estou satisfeita. A minha segunda pergunta requer ao pagamento do diretor de partida. Consta para mim que foi efetuado o pagamento somente depois, no dia 11/4. Confere. E por quê? Na realidade, eu fico até chateado por essa razão, porque eles, inclusive um deles é o Daniel, sempre já fez jogos para mim, né? Para mim não, fez os jogos, cobriu o jogo do Atlas José, e geralmente eu pago na segunda, na terça, na quarta, e eu falo isso para eles, né? Eu falei isso para eles devido a uma situação financeira, né? Que nós sabemos, a crise se encontra, mas a gente não deixa de cumprir. Eu comuniquei a eles que ia fazer entre quarta e quinta, mas acabei fazendo nessa data. E eles relataram que não foi feito. É tanto que eu fiz os pagamentos. Sempre, em nenhum momento o clube deixou de cumprir seus compromissos com o delegado, quer que seja. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Sem mais perguntas, presidente. Muito obrigada, doutor Evandro. Doutora Evandra, tem pergunta, doutor Pedro? Não, presidente. Muito obrigada. Tem perguntas, doutora Patrícia? Tem pergunta, doutor Douglas? Sim, presidente. Obrigado, presidente, pela presença. Eu gostaria de saber se a empresa que o clube contrata no fornecimento das ambulâncias é sempre a mesma? Sempre a mesma, né? Sempre a mesma empresa. Nunca deixou de cumprir os horários. Inclusive, ela não só faz o profissional, mas faz toda a base, né? Já é o 4º, 5º ano que ela faz. Então, isso nunca ocorreu, esse acidente de ter quebrado, né? E é tanto que, devido à situação, tá, a empresa fez o documento colocando o ocorrido, e tanto que a doutora vai apresentar aí na hora oportuna para que ela passe. Isso, então, só para reforçar, em quantas oportunidades anteriores houve quebra das ambulâncias anteriores? Nunca teve esse problema. Doutor. Perfeito. Sem mais perguntas, presidente. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Quando que o senhor fez... quando foi avisado que a ambulância não estava? Que não chegaria a tempo que foi quebrada? Então, na realidade, estava se aproximando do jogo e eu questionava. Eu cheguei, sei lá, uns 40 minutos antes da partida, e eu percebi que a ambulância não se encontrava. Foi aí que eu liguei, até porque eu pensava que ele nem estava lá, o proprietário, e calhou dele estar lá no estádio. E foi aí que eu questionei ele. E ele falou, teve a corrida, a ambulância acabou quebrando. E aí fizemos toda a correria para providenciar outra, e isso foi feito, doutora. Perfeito, perfeito. Doutora Laila, a senhora tem perguntas? Eu agradeço a sua presença, seu Manuel. E agora a gente vai fazer o julgamento. Pode pegar o documento com a doutora Paula e aguardar. Obrigada, viu, pela sua presença. Vamos assistir. Como foi feito o depoimento pessoal? Acho que não tem necessidade de passar, ou é? Depoimento do proprietário da empresa de ambulâncias. Tá.
Obrigada. As demais provas são ajuntadas? Ah, então perfeito. A gente já vai ter acesso. Passo então a palavra para o Dr. Douglas. Obrigado, presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigada. Doutora Laila está com a palavra. Como bem indicado pela relatora auditora do processo, tem-se que parte da denúncia está pautada na suposta infração no artigo 34, em seus incisos 1 e 4 do REC, por descumprimento de obrigações, quais sejam o pagamento das taxas do diretor de jogo e a disponibilização de ambulância para o evento, com consequente denúncia pelo artigo 191, inciso 3º do CBJD. Além da denúncia pelo artigo 206, com base no atraso para o início da partida, em consequência da chegada extemporânea da ambulância. Quanto aos temas, é importante indicar que as taxas já foram adimplidas, conforme resta comprovado pelos documentos apresentados no processo. Já com relação a uma das ambulâncias, destaca-se que a unidade móvel sofreu uma pane elétrica no caminho para o estádio, havendo comunicação imediata por parte do dono da empresa contratada, o qual manteve-se alerta e disponível a quaisquer necessidades que pudessem existir. Ademais, cumpre revelar que apenas uma unidade não chegou dentro da programação, mas a outra unidade e todos os profissionais de saúde obrigatórios estavam em campo de desporto em tempo hábil. No mais, ressalta-se que na partida em questão não houve qualquer atendimento médico. Com o fim de corroborar com bastante alegado e com as medidas adotadas pela agremiação, salienta-se que a empresa contratada emitiu uma declaração, bem como fez questão de gravar o vídeo que ora for transmitido, e por fim também cedeu uma prova de localização do GPS do veículo que comprovam os horários, inclusive o tempo que ele ficou aguardando no semáforo no entorno do estádio, de 2 minutos. Dessa forma, considerando que houve o cumprimento dos incisos 1 e 4 do artigo 34 do REC, requer-se a absolvição da agremiação. Caso não seja esse o entendimento, requer-se que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191 do CBJD. Já com relação à incursão no artigo 206, tem-se que a denúncia relata que o atraso no início da partida ocorreu em virtude do atraso da ambulância. Ocorre que a defesa entende que a agremiação denunciada não causou ou concorreu para o descumprimento da obrigação, vez que realizou a contratação de uma empresa idônea que vem prestando tal serviço desde o ano de 2016 sem qualquer intercorrência. Tal tipificação do artigo 206 é clara, quando nos traz que a infração ocorre por dar causa ao atraso ou deixar de apresentar sua equipe em campo. Em observação à súmula, tem-se que a agremiação denunciada se apresentou em campo em horário correto, sem qualquer atraso. Ademais, como bastante explanado, tem-se que a denunciada não deu causa efetiva ao atraso. Sendo certo que as provas pertencentes ao caso revelam verdadeira excludente de licitude por fato causado por terceiro, alheio à sua conduta, motivo pelo qual requer-se absolvição quanto à denúncia no 206. Caso esta comissão não entenda pela absolvição ante a excludente suscitada, a defesa ressalta que uma conduta acarretou em 2 infrações, ou seja, o atraso na chegada da ambulância deu causa a 2 incursões denunciadas, motivo pelo qual a defesa requer a aplicação do artigo 183 do CBJD. E, considerando que a Procuradoria requer a condenação em 8 minutos, a defesa pugna pela aplicação da pena mínima prevista no artigo 206 ou que seja aplicada a pena mínima prevista na tabela. E, considerando a reincidência específica pela agremiação, que seja aplicado o teto de R$1.000 por minuto de atraso. Essa é a defesa. Muito obrigada, doutora Laila. Eu vou passar a palavra então para a relatora, doutora Evandra, para voto, por gentileza. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensora. Vamos lá. Eu vislumbro o seguinte, pelas provas trazidas aos autos, pelo depoimento do representante da empresa, realmente não foi culpa foi um caso fortuito de força maior, uma vez que já existiu uma ambulância no local, que deu continuidade na partida, e você vê que foi um problema mecânico, não teria o que ocorrer, e foi a primeira vez que isso aconteceu, uma vez que é sempre a mesma empresa. Então, nos termos, no caso da denúncia sobre o atraso, eu vou absolver a agremiação do 206. Agora, quanto ao pagamento do diretor de partida, do dia 5 ao dia 11 são 5 dias. E esse pagamento tem que ser feito
antes da partida. Logo, eu vou acolher os termos da denúncia no artigo 191 e condenando a pena de R$ 500 para a agremiação. É como eu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Evandra. Como vota o doutor Pedro? Presidente, peço alguns minutos aqui só para dar uma olhadinha melhor aqui, por favor. Bom, primeiramente, parabenizo o voto da doutora Evandra e também dou as boas-vindas nessa comissão. Porém, ela falou que é a primeira vez, acho que ela não deve se lembrar, mas é a segunda vez. Eu lembro, teve um caso do Cosmopolitano, se eu não me engano. Acho que foi esse ano. Ah, foi ano passado. Mas nessa comissão já, já está conosco. Eu vou concordar aqui com a doutora Evandra em partes, e vou divergir aqui numa questão. Concordo sim com as provas trazidas aos autos, que não foi, né, culpa da agremiação com relação à ambulância que né, acabou quebrando ali, enfim, as provas aqui estão muito claras. Então, com relação ao 191, para o inciso 1, eu vou absolver a agremiação. Porém, por mais que, com relação ao diretor de jogo do 191, inciso 4, enfim, eu acho que não dá para a gente absolver. Eu vou acompanhar a relatora com relação aqui ao 91, inciso 4, na multa aqui de R$ 500, porque fala que a obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida. Então, precisa ser pago, né? Eu acho que depois, por mais que você traga elementos que você pagou depois, o pagamento é uma obrigação, né? Tá aqui no regulamento que você acabou assumindo. Então, eu aqui, com relação ao inciso 3, em 191, inciso 3, REC 34, inciso 4, R$ 500. E aqui, com relação ao atraso, muito embora pareça, e aí é um entendimento que ao atraso da ambulância, né, foi o que provocou o atraso, obviamente, porém, o clube ele tem uma culpa em elegendo aqui, porque, enfim, foi ele que... Ele não escolheu que quebrasse, mas ele escolheu a empresa, ele escolheu prover o jogo, né? O jogo tá marcado para um horário para começar naquele horário e houve um atraso, né? Então, considero sim que foi força maior, mas não dá também para a gente abrir uma exceção aqui do atraso da partida, que, muito embora trazido pelo presidente, que foi 5 minutos, e a ambulância trazou em 5 minutos, mas o início da partida teve um atraso de 8 minutos. Então é isso que a gente sempre considera, o atraso no início da partida. Considerando aqui nossa tabela e a reincidência, a tabela aqui nos fala em R$ 600, é isso? Isso mesmo. Em 8 minutos, R$ 4.800.
porém, por ser reincidente, a gente tem um acréscimo aqui no valor, então eu condeno a agremiação no 206 e em R$ 9.600 pelos termos já citados. Esse é meu voto, presidente. Muito, eu vou pedir para aguardar a doutora Laila final. Com o voto, doutora Patrícia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em relação a. Eu vou acompanhar a relatora e gostaria de esclarecer aqui alguns pontos. Bom, em relação ao caso do pagamento evidente, não cumpriu o artigo 191, teria que pagar com antecedência, ainda que foi falado, né, que foi conversado, isso combinado, existe o regulamento. Vou aplicar R$ 500, eu fiz mais ou menos uma conta que daria uma multa de 10%, se ele tivesse, eu acho que foi esse o raciocínio da relatora. Em relação à questão da ambulância, do atraso, eu também acompanho a relatora pelo seguinte, pelo que a própria defesa colocou. Claro, né, houve o atraso, evidente, mas existe aí a questão do 183, né? Então, enfim, e o próprio 216, ele é muito explícito nesse sentido. Então, o meu entendimento houve o atraso, mas a equipe não deu causa. Então, o legislador colocou dar causa ao atraso do início da realização da partida, ou deixar de se apresentar. Como bem colocou a defesa, se apresentaram, estava lá, foi, no meu modo de ver, um caso, né, de um caso literalmente fortuito, né, porque quebrou enfim, ainda que seja reincidente, eu acho que uma coisa levou a outra, não foi então, acho que o 216 era dar causa ao atraso, eu vou seguir exatamente o que está no artigo, então eu voto aqui pela absolvição. É assim como voto, presidente. Doutora Patrícia, bom, vou parabenizar a Procuradoria, também a defesa pelas provas trazidas, agradecer a presença do presidente do clube e também do depoimento que pôde esclarecer do dono da empresa. Eu acho que quando o senhor falou e vi o endereço da empresa, é vizinha da minha casa de Taubaté, eu sei onde fica o estádio, então daria nem 5 minutos. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor. E ele esclareceu que a ambulância não estava em loco, né? Estava em outra cidade, o que realmente demonstrou que talvez o horário que vocês possam ter avisado foi suficiente para não ter chegado. Coincidência mesmo. Mas vamos lá. Parabenizo a relatora, os votos. Enquanto ao não pagamento, o fato de ser pagamento a posterior não é uma excludente de ilicitude, motivo pelo qual vou acompanhar integralmente o voto da relatora. Quanto a 1911, a ausência da ambulância, eu também absolvo exatamente pelas provas trazidas. No entanto, em relação ao 206, aqui eu acho que o dar causa, ele está imbuído por ser responsabilidade do mandante. Então, eu não consigo absolver porque é um artigo completamente diferente do 206, 191. Até um e o outro teria que ser absorvido pelo 206. Então, neste caso, eu vou divergir, peço vênia à doutora Evandra, também peço vênia no quanto, eu acho que aqui eu não consigo dobrar para 1.200 e sim pela residência, então seriam 8.000. Como ficamos em minoria, foi empatado, eu vou votar qual que foi o voto final. Então, por unanimidade de votos, fica a agremiação joseense condenada em R$ 500 pelo artigo 1913, acumulado com 34.4 do REC, e absolvida do artigo 1911 e 206 do CBJD. Por maioria. Julgamentos encerrados. Certo? Vamos para o próximo, então, julgamento da pauta. Próximo é o primeiro da pauta. Processo 2. Nos demais, por maioria. Isso. Vamos agora para o primeiro da pauta, processo 221 de 2025, denunciadas a agremiação Catanduva e a agremiação Sertãozinho, ambas por incursão no artigo 206 do CBJD, no jogo Sertãozinho versus Catanduva, pelo Paulista A3 profissional.
A relatora é a doutora Patrícia Reale, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Bem, vamos lá. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe Sertãozinho por infração ao artigo 206 do CBJD, de acordo com a súmula, atraso de 2 minutos para o reinício da partida. O atraso, vale destacar aqui que o atraso foram de ambas as equipes. Tanto que o segundo infrator é a equipe Catanduva pelas mesmas razões. Né? Com isso, ambas as equipes tiveram um atraso de 2 minutos. Em relação à ficha disciplinar, a agremiação Sertãozinho é reincidente, genérica, e em relação à equipe Catanduva, é primária. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra. Pode ir para relatório e voto esse? Ou tem provas? Ah, tem defesa escrita, Os desculpa. dois, pelas Então, duas. com a palavra, doutor Douglas. Obrigado, presidente. Não, aqui a Procuradoria destaca apenas que as próprias defesas apresentadas já comprovam o atraso ocorrido, porque a agremiação de Catanduva, ela alega que atrasou porque aguardava uma autorização do quarto árbitro, enquanto a do Sertãozinho põe em dúvida a possibilidade das duas equipes se atrasarem no mesmo tempo. Então, por isso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação das agremiações. Muito obrigada. Com a palavra, doutora Patrícia. Vamos lá, pode fazer Só resuminho, né? Bom, a equipe Sertãozinho apresentou. É só a equipe Sertãozinho que apresentou defesa. Ah, tá. Deixa eu subir aqui. É que eu, no meu modus operandi automático, já vai. A gente final, né? Tá. Só um minuto, então, deixa eu procurar primeiro aqui a primeira, né? Achei. Bom, a equipe Catanduva apresentou defesa escrita, tá? Resumidamente, esclarece que não teve o atraso do reinício da partida, que consta, aguardou o chamado e autorização do quarto árbitro para efetivamente adentrar ao campo. Tanto é fato que até a equipe mandante adentrou o campo de jogo no mesmo momento como o suposto atraso de 2 minutos. E destaca que esse é o fato, como a própria Procuradoria colocou. Bom, em relação aos pedidos, ele pede para absolvição, dizendo que não há uma tipificação, e em caso de condenação, eventualmente, que seja referente a uma menor multa prevista em lei, ou que seja atenuada a pena com substituição, conforme destaca o artigo 178 e 180 CBJD. A defesa foi assinada pelo Dr. Matheus de Freitas Galhardo. Agora, em relação ao Sertãozinho, bom, o Sertãozinho também apresenta defesa escrita. Esclarece que o atraso não aconteceu, que ambas as equipes retornaram ao mesmo tempo. Esclarece por qual motivo ambas as equipes atrasaram exatamente ao mesmo tempo. E esclarece também que ambas entraram no mesmo minuto ao campo. E pontua que foi um erro da arbitragem. Esses são os termos sucintos da defesa, assinada aqui pelo Dr. Regis Vilas Boas. Bom, diante disso, passo ao voto. Bom, no final das contas, são 2 minutos de atraso. A equipe Catanduva, apesar de terem apresentado a defesa, né, atraso, como cansamos de dizer aqui, não dá para brigar com o relógio, então não tem nenhum argumento contundente aqui em ambas as defesas que pudesse, de algum modo, eventualmente absolver ambas as equipes, de modo que
Julgo a equipe Catanduva por 2 minutos, R$ 700 cada minuto, né, que é o A3, são R$ 1.400. Em relação à equipe Sertãozinho, ela é reincidente, né? E a gente estava tendo uma discussão agora um pouco de novo por causa dessa tabela, se a gente vai, eu e o doutor Pedro, como quer fazer o julgamento. Mas é como a doutora Laila pontuou agora há pouco, a questão é, 1 minuto, por exemplo, é R$ 700. Se ele é reincidente, teoricamente seria 1.400 um minuto, mas a gente tem um limite do artigo que é R$ 1.000, que é o que está lá confuso, né? Parece estar confuso. Então, agora só para a gente esclarecer, doutor Pedro, eu vou seguir o limite do artigo. Então, por exemplo, se 1 minuto é R$ 700, mas teoricamente viraria 1.400 um minuto, pelo simples fato dele ser reincidente, mas o artigo fala 1.000, então no meu modo de ver, realmente bate o limite de não poderia ser 1.400, seria 1.000 um minuto. Então, de modo que, no caso, que são 2 minutos, eu voto por R$ 2.000, assim como voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota, doutor Pedro? Eu acompanho, gente. Muito obrigada. Como vota, doutora Evandra? Eu acompanho a relatora, presidente. Muito obrigada. Eu acompanho também integralmente, destacando que é esse o meu entendimento. No entanto, há quem entenda que o preceito secundário ele pode ter aumento de pena e assim a gente vai indo e vai amadurecendo melhor conforme as doutrinas forem sendo trazidas. Bom, então fica por unanimidade a agremiação Catanduva condenada no valor de R$ 1.400 por incursão no artigo 206 e a agremiação Sertãozinho em R$ 2.000 por incursão no artigo 206, ambas por unanimidade. Ótimo, julgamento encerrado. Vamos segundo da pauta. 223 de 2025, agremiações, denunciados, agremiação Marília por incursão no artigo 206 do CBJD e a Sertãozinho por incursão no artigo 1913 do CBJD, acumulado com 41, o artigo 41, parágrafo 6º do REC. Auditor pelo Paulista foi no jogo realizado no dia 29 de março, não foi no mesmo do anterior, e pela A3, e o relator é o doutor Pedro, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Muito obrigado. Perfeito. Maravilha. Vou fechar e vou abrir de novo a pasta. Muito obrigado, presidente. Processo número 223 de 2025, pelo Campeonato Paulista A3, entre Sertãozinho e Marília. A douta Procuradoria ofereceu denúncia em face da agremiação Marília pela incursão no artigo 206 do CBJD, pelo seguinte motivo: acréscimo devido a substituições e atendimento médico aos atletas lesionados. Eu não acho que esse é o motivo. Bom, mas está aqui, né? Então, trouxe, depois complementou aqui que, conforme se verifica da súmula de partida, houve atraso da equipe visitante no reingresso para a segunda etapa da partida. O atraso para ingresso em campo foi de 2 minutos e ocasionou atraso para o reinício da partida em 1 minuto. Com relação à agremiação Sertãozinho, a douta Procuradoria incursou aqui a agremiação no artigo 191, inciso 3 do CBJD, cumulado com o artigo 41, parágrafo 6º do REC, trazendo aqui o relato do diretor do jogo, dizendo: informo que houve um atraso de 15 minutos na chegada da ambulância, chegada às 4h45. Esse atraso resultou na demora para o início da montagem das catracas do portão mandante, pois o mesmo portão é utilizado tanto para o acesso da torcida quanto para a entrada da ambulância. Dessa forma, tivemos que iniciar a abertura dos portões apenas com os leitores sendo inseridos posteriormente as catracas.
Também traz aqui o artigo 41, dizendo que é obrigação do REC, dizendo que é obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida, listadas abaixo. Parágrafo 6º. As ambulâncias deverão chegar no estádio 1h30 antes da partida e permanecer até meia hora após a sua finalização. Portanto, com relação a isso, a Procuradoria requer a condenação da equipe do Marília e do Sertãozinho em curso nas sanções já supracitadas. Temos aqui a ficha disciplinar do Marília, no qual é reincidente, e também a agremiação Sertãozinho também é reincidente no 191, inciso 3 do CBJD. Temos o relatório do jogo, súmula, também a apresentação, primeiro pedido de adiamento pela parte do Sertãozinho. Agora também temos a defesa escrita por parte do Sertãozinho Futebol Clube. Também temos a defesa escrita por parte... Outra defesa escrita aqui. Então, também do Sertãozinho, correto? Então, temos aqui 3 defesas escritas. E também agora temos aqui a do Marília, que também juntou aqui um link do vídeo. E esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Vamos para a primeira prova de vídeo. É do Marília, né? Ah, do Sertãozinho. João, você pode colocar pra gente o outro? Inteiro? O Marília aqui, né, sustenta aqui a questão da paralisação dos 30 minutos, porque houve um infeliz incidente, de que um torcedor ele caiu na arquibancada e teve um traumatismo craniano, e aí eles trouxeram aqui, dizendo que a partida ficou paralisada por 30 minutos, que a ambulância foi e precisou voltar, para poder retomar aí a partida. Acho que deu para atingir a finalidade. Vou passar agora a palavra para a Procuradoria, por gentileza. Obrigado, presidente. Até em consideração ao entendimento firmado no processo anterior, a Procuradoria destaca que tanto o artigo 191 quanto o 206 do CBJD, ele é objetivo no sentido de não prever nenhuma hipótese de afastar a tipicidade de deixar de cumprir o regulamento especial da competição ou dar causa ao atraso, independente dos motivos que geram o não cumprimento do regulamento ou a causa ou atraso, isso não afasta a necessidade de aplicação de ambos os artigos. E aqui, até aproveitando esse infeliz acidente ocorrido durante a partida e que necessitou
da presença da ambulância, o fato do depoimento ter destacado que a ambulância estava do lado de fora do estádio e que por isso não houve atraso, não merece acolhimento, já que a necessidade de estar lá presente, se fosse necessária a sua utilização no momento anterior à partida, ela não conseguiria ser utilizada. Então, o fato de estar do lado de fora em nada adianta, em nada afasta a caracterização do atraso. Para o início, razão pela qual a agremiação, sim, deve ser punida nos termos da denúncia. É o que entende a Procuradoria, presidente. Muito obrigada, doutor Douglas. Eu vou passar a palavra para o doutor Pedro para fazer um resumo. Você já fez do Marília, mas eu acho que é interessante só passar então do Sertãozinho, por gentileza. Então, presidente, aqui com relação ao Sertãozinho, primeiro, ele traz aqui dos fatos, né? Repetindo aqui a questão do atraso. Bom, aqui na primeira, ele fala aqui do relatório, que houve um atraso de 15 minutos na chegada da ambulância, e diz aqui, ele traz que o relato ele seria perfeito se não tivesse omitido o fato de que as catracas chegaram atrasadas e as catracas vieram erradas, né? Também disse que a utilização foi definida 2 dias antes da partida e, consequentemente, a contratação das catracas ocorreu muito próximo, em cima da hora, pela empresa responsável pelos ingressos. E o caminhão chegou atrasado, sem baterias para as mesmas, e a equipe das catracas teve que improvisar cabos elétricos para conexão de energia elétrica para capacitar o seu uso. E com isso atrasou aí o teste das catracas, e assim, quando a ambulância chegou nas proximidades do estádio, o motorista foi informado que não poderia prosseguir porque as catracas estavam sendo testadas. Diz que essa particularidade não foi relatada e constitui um evento externo que prejudicou a entrada das ambulâncias no horário definido pelo regulamento. Também traz que foi um problema gerado pela substituição repentina da forma de leituras de ingressos, a lei o comando ao clube, e também destaca que aqui é necessário reconhecer e destacar que não houve prejuízo algum com esses problemas com as catracas e a entrada das ambulâncias, sendo incontroverso que a partida foi iniciada no horário correto. Também na outra... é que são 3 defesas, mas com os mesmos argumentos, né? Elas são iguais, não tinha me atentado a isso. Menos mal, então poderemos ser mais breve. Também temos aqui a defesa do Marília, né? No qual eu já fiz um breve relato, mas fala que o tocante do suposto atraso, se tem que a partida em questão se restou paralisada por cerca de 30 minutos ante o atendimento pela ambulância ao torcedor da arquibancada, juntando o vídeo, disse que as equipes foram dispensadas pela arbitragem para aguardar o retorno da ambulância nos vestiários. Toda essa situação fez com que o ocorrer de situação fez com que ocorrer todo o remonte do tempo do jogo, saída para vestiários, etc. Assim requer a absolvição da agremiação Marília. Esse é o resumo das defesas. Pode ir para o voto, presidente. Bom, presidente, sendo bem breve aqui, com relação ao Sertãozinho, eu queria destacar aqui a denúncia, e eu não sei se aqui foi um erro material, enfim, mas a denúncia ela traz que o jogo, quando eu li a denúncia, falou que o jogo ia se iniciar às 5 horas. Então, se fosse às 5 horas e tivesse chegado às 4h45, aí sim seria um atraso considerável, né? Porque, enfim, um lapso de 15 minutos. Porém, nós temos aqui no regulamento, parágrafo 6º,
que deve chegar no estádio 1h30 antes da partida. A partida, aqui eu fui consultar na súmula, iniciou às 6, né? Não houve atraso para o início. A ambulância, devido às provas trazidas, os argumentos da defesa, chegou no horário, teve aí o problema das catracas e ela atrasou aqui 15 minutos, né? Chegou aqui, entrou no estádio às 4h45, né? Eu acho que a gente também tem a função de prezar aqui também pela razoabilidade e o bom senso, e não causou aí nenhum prejuízo para o início da partida. Por isso, por esses argumentos, eu absolvo aqui a equipe do Sertãozinho com relação a esse atraso destacado. Com relação ao Marília, muito embora a defesa tente trazer a questão do atendimento, enfim, não acho que isso que fez a diferença, eu não acho que isso que foi o que fez o atraso aí da equipe visitante, da equipe visitante aqui, acho que isso não interferiu, porque foi em outro momento, né, a paralisação. Portanto, aqui houve sim aqui o atraso no reinício em 1 minuto. E aí, doutora Patrícia, eu peço para você, por favor, me ajudar aqui nesse entendimento. O início de 1 minuto, temos aqui na nossa tabela referencial R$ 700, correto? Só para ver se estou fazendo certo. E 1 minuto. É reincidente. Então, R$ 1.400. Tá. 1.000 por minuto. Perfeito. Então, aplico aqui a sanção de R$ 1.000, conforme aqui o nosso entendimento da sessão de hoje. Desculpa, tem razão. Isso. Desculpa. Sim, Eu já tinha até colocado. porque Tá, assim, ó, vamos aqui montar o raciocínio. eu entendi. Não, é só para eu fixar também. Não, só para fixar. Então, por exemplo, nós temos aqui 1 minuto 700. Pela reincidência, 1 minuto ficaria 1.400, mas a gente tem que abaixar para 1.000. Então fica 1.000, correto? Não, só para ver se eu... Isso é... Sim, perfeito. Então, fica aqui a agremiação Marília apenada em R$ 1.000. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Acompanho o relator na íntegra e parabenizo pelo voto, especialmente com relação à questão que eu ia falar mesmo sobre isso, a questão da razoabilidade. Acho que cada dia que passa, eu ando mais desconfiando do legislador. Então, assim, eu me baseio muito mais em princípios do que puramente positivista, que vai lá e pá, pá. Então, acho que a gente que exerce essa função de aqui, né, como julgadora, a gente tem que ter mais esse espírito aí de sempre invocar os princípios que são, acho que, os mais importantes em si. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Como vota a doutora Evandra? Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Muito obrigada. Parabenizar a todos, parabenizar o doutor Pedro. Em relação à agremiação Marília, acompanha integralmente, então fica por unanimidade. A agremiação Marília é condenada em multa de R$ 1.000 por inclusão no artigo 206 do CBJD. Só que eu vou divergir aqui da questão. Aqui ficou claro no relatório do diretor do jogo o prejuízo que houve no atraso para toda a montagem, muito embora tenha tido a prova de vídeo, tá também aqui no relatório do jogo, consta que foi informado na reunião preparatória que não seria utilizado as outras catracas, que não seria utilizado o outro portão. Aqui o diretor ele relata exatamente o que aconteceu, muito embora tenha sido só 15 minutos, né? Esse atraso ele resultou na demora para o início da montagem, para a entrada, que inclusive o tenente ficou de forma descontente, ele autorizou, mas ele não queria, porque não tinha também as barricadas, enfim. Eu acho que houve, então o meu voto aqui vai ser em R$ 500. Então fica, por maioria, a agremiação Sertãozinha absolvida
da capitulação 1913 CBJD acumulado 41, parágrafo 6º do REC. Julgamento encerrado. Vamos para o quarto da pauta. É processo 229 de 2025, denunciado o senhor Davi Lima dos Santos, atleta do Colorado Caieiras, produção no artigo 250 caput do CBJD, na partida União Agrícola Barbarense versus Colorado Caieiras, pelo Paulista A4 profissional. O auditor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Processo de número 229 de 2025, pelo Campeonato Paulista A4, partida entre União Barbarense versus Colorado Caieiras. A adulta Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Davi Lima dos Santos, que foi em curso no artigo 250, caput do CBJD, pelo seguinte relato do árbitro: por calçar seu adversário e impedindo o ataque promissor, o mesmo atleta já havia sido advertido anteriormente por ação temerária, então aqui recebendo o segundo amarelo. E também traz aqui a doutora Procuradoria que o atleta denunciado recebeu o segundo cartão amarelo, obviamente, como eu acabei de falar, aos 59 minutos de partida, por haver impedido um ataque promissor. O denunciado já havia sido advertido por ação temerária aos 5 minutos de partida. Com relação a isso, a doutora Procuradoria requer aqui a sanção do atleta Davi Lima dos Santos na incursão nas sanções do artigo 250 caput do CBJD. O atleta, ele é primário, e esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, Defesa. Em atenção à leitura da denúncia, a qual acompanha integralmente os termos da súmula, ressalta-se que o atleta denunciado recebeu o primeiro cartão amarelo aos 5 minutos por suposta ação temerária e o segundo, que culminou na sua expulsão, aos 59 minutos de partida, por calçar o adversário impedindo um ataque promissor. O mesmo atleta já havia sido advertido anteriormente por ação temerária. Em que pese a valoração realizada pela arbitragem no momento da partida, tem-se que o atleta não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa de jogo, atuando de forma regular, inclusive em atenção ao teor da súmula, o atleta adversário sequer precisou de atendimento médico. De toda forma, a Procuradoria entendeu pela necessidade da denúncia com incursão no artigo 250, o que por si só já compreende que não houve lance de média ou alta gravidade, mas a necessidade de apuração por este tribunal no tocante ao teor da súmula. Contudo, como já revelado antes por essa patrona, a defesa entende que o fator determinante para a penalização decorre exclusivamente da existência de um primeiro cartão amarelo. Dessa forma, em atenção à primariedade certificada e da observação quanto às regras de disputa de jogo, a defesa requer a absolvição do atleta. Caso não seja esse o entendimento, requer-se a substituição da pena de suspensão pela de advertência nos moldes do parágrafo 2º, ou ainda, salvo melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Muito obrigada. Como vota, doutor Pedro? Muito obrigado, presidente. Eu queria destacar aqui a defesa, parabenizo a defesa, e eu acolho os argumentos da defesa, porque analisando aqui a segunda conduta pelo vídeo do jogo, não acredito que há um fato típico, porque o atleta, ele vai em direção à bola, só que o outro atleta, ele é muito mais rápido. Então, houve sim a infração contrária às regras do jogo, mas não houve a infração à disciplina do artigo 250. Por isso que muito bem aplicado o cartão, a expulsão, já suficiente a suspensão automática, mas não vejo aqui no lance em concreto aqui o fato típico. Então, por conta disso, eu absolvo o atleta. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Eu não vi o vídeo, mas eu vou me pautar no que nós julgamos de praxe, ainda que seja primário, entendo os argumentos do relator, mas eu voto por uma partida convertida em advertência. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota a doutora Evandra? Presidente, como eu também não vi o vídeo, vou acompanhar o voto divergente. Uma partida convertida em advertência. Eu também vou acompanhar o voto divergente. Então, fica por maioria o atleta David Lima
condenado em uma suspensão convertida em advertência por incursão no artigo 250 caput CBJD. Julgamento encerrado. Também encerramos a pauta de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos e até semana que vem.